Bom, gente, então agora vamos partir para esse exercício, né, de regra de três composta, direta e inversamente proporcional, né? Então, aqui, ó, nós temos uma empresa de doces, né, para festas que produz 1.550 docinhos por dia. Então, você tem 1.550 doces por dia. Então, de doces, 1.550. Vamos escrever aqui com doceiras. Então, tem doces e as doceiras, que quem faz doce. Duas doceiras trabalhando 8 horas por dia. Então aqui horas por dia, está trabalhando aqui 8 horas por dia. Sabendo que a produção vai aumentar, né, para atender as encomendas, quantas novas doceiras, então seu X está aqui nas doceiras, teriam de ser contratadas para produzir 4.650 docinhos, tá? Trabalhando 6 horas por dia. Então, é mais ou menos isso que você tem que fazer, tá certo? Bom, como é que você vai ter que fazer isso aqui? É, olha só, primeira coisa, observar onde que está a pergunta, que são a quantidade de doceiras. Você tinha duas doceiras, tá certo? Vai aumentar 4.650 doces e diminuir horas por dia, tá certo? Com relação a isso. E eles querem saber quantas doceiras terão que ser contratados para isso. Tá certo? Então você tem que fazer a comparação de doceiras com doces e depois doceiras com a quantidade de horas por dia que vai ter que trabalhar, tá certo? Então é aqui que a gente vai fazer aqui, ó. Então, observe o seguinte, comparar doceiras com doces. Olha, se você quiser a, a quantidade maior de doces, você não tem que contratar mais doceiras, mais gente para poder produzir doces? Vai. Então, a relação entre doceiras e a quantidade de doces é diretamente proporcional, então é D, tá? E aí você vai comparar doceiras com horas por dia. Então vamos supor assim, ó, você está trabalhando mais horas por dia, tá certo? Se você trabalha mais horas por dia, você vai precisar de mais doceiras? Não, tá? Então, observe o seguinte, ó, se você trabalhar mais horas por dia, você não precisa contratar mais doceiras. Então, isso aqui vai ser o quê? Inversamente proporcional. Né? Ao trabalhar mais horas por dia, um funcionário trabalhando mais horas por dia, não vai precisar de contratar mais doceiras. Então, são coisas inversamente proporcional. Bom, e aí o que, é que você faz? Vê onde está a pergunta. A pergunta está aqui, ó, 2 e x aqui. Então, você vai escrever aqui embaixo, assim, ó, 2 sobre x, igual. Pega essa primeira coluna. Como ele é D, diretamente proporcional, você não mexe na proporção. Você não inverte ela. Fica assim, ó, com essa razão ou fração, né? Tá certo? Vezes, aí vai com a outra coluna aqui, da horas por dia. Esse aqui é inverso, então fica 6 sobre 8. Aí você inverte esse, tá? Aqui, ó, 1.550 e 4.650, sabe quanto que isso aqui vai dar? É assim, ó, fica 2 sobre x igual. É uma relação de 1 para 3, né, que é 1 para 3. Como que eu sei? Basta você fazer a conta, né? 4.650 dividido por 1.550. Vou fazer isso aqui, ó. Se você colocar 3 aqui, ó, 155 vezes 3, né? Então, 15, 53, 15, 16 vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, tá? Então, vai ficar 465 aqui, ó. Tá vendo? Menos 465 vai dar zero. Então, a relação é de 1 para 3, né? Então, como 4.650 é maior do que 1.550, então esse 3 tem que ficar aqui embaixo, né? Então, é 4.650 dividido por 1.500. 3 fica aqui embaixo, aqui fica 1. E aqui 6 sobre 8, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo isso aqui, ó. 6 dividido por 3. Simplifica, né? 6 dividido por 3 sobra 2 aqui. Então, isso aqui é igual a 1 vezes 2, 2. Aqui, né? Fica 1, aqui fica 8. Simplifica mais. 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Então, aqui, no final das contas, fica assim, ó, 2 sobre x é igual a 1 sobre 4. E aí, né, multiplica para cá, fica 2 vezes 4.
E esse que está embaixo vai para o outro lado multiplicando. 1 vezes x. 1 vezes x é x e 2 vezes 4 é 8. Portanto, x igual a quanto? 8 o quê? 8 doceiras. Então, olha só, para fazer tudo isso, para começar a produzir 4.650 doces, trabalhando às 6 horas por dia, eu tenho que contratar 8 doceiras. Então, a pergunta aqui é quantas novas doceiras teriam de ser contratadas? Novas doceiras. Como já tinha 2, então tem que contratar mais quanto? Mais 6, para dar um total de 8, tá bom? Então, presta atenção na pergunta, hein? Tá certo? A pergunta é quantas novas doceiras? Se perguntar quantas doceiras, então são 8 doceiras. Tá certo? Novas doceiras, quer dizer o quê? Já tinha 2. Eu quero chegar a 8, preciso contratar mais quanto? Mais 6. Tá certo? Então toma cuidado com as perguntas, tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse outro exercício, tá? Dos pedreiros aqui, ó. 10 pedreiros constrói uma casa em 70 dias. Então, você vai fazer a mesma coisa, tá? Uma coluna, né? Então, você tem pedreiros, tá? Tem 10. Vai construir uma casa em 70 dias. Então, dias aqui, 70 dias, tá certo? E horas por dia, trabalhando o quê? 6 horas por dia. Em quantos dias, tá certo? Em quantos dias? Ah, X aqui, ó. Então, quantos dias? Portanto, a pergunta está na coluna do dias, tá certo? 15 pedreiros, então, de 10 foi para 15 pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo dos primeiros, com jornada de 5 horas por dia. Então, 5 horas por dia, vai construir a mesma casa? Então, vai colocar assim. É a mesma coisa, né? Então, o que a gente vai fazer? Uma comparação entre, onde está a pergunta, dias com relação a pedreiros e dias com relação a horas por dia, né? Deixa eu colocar aqui horas por dia, né? Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho 70 dias, né? 10 pedreiros e 6 horas por dia. Agora, o que vai estar acontecendo? Ah, observa sempre aqui, ó. Então, dias em relação a pedreiros, tá? Se eu contratar mais pedreiros, a casa vai ser construída em mais ou menos dias? Em menos, né? Se eu contrato mais pedreiros, tá certo? Vai ser mais rápido construir a casa. Portanto, isso aqui, a relação entre pedreiros e o número de dias a ser construída é inverso. Dá uma olhada nas horas por dia. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou construir a casa em mais dias ou menos dias? Em menos dias também, tá? Portanto, horas por dia vai ser o quê? Inverso também, tá? Então, feito isso, agora, para escrever a equação, você vai escrever assim, ó, 10. Desculpa. Observa onde que está a pergunta. Então, a pergunta não é 70 e x aqui, ó. Então, você coloca aqui nesse canto, ó, 70 sobre x. Igual, aí você vai fazer o quê? Aqui é inverso, 10 sobre 15. Então, se é inverso, fica 15 sobre 10. Agora, vê esse próximo aqui. Também fala que é inverso, né? Se é inverso, então fica 5 sobre 6. Pronto, aí você construiu essa equação e agora basta resolver. Na hora de resolver, você vê que também dá para modificar algumas coisas aqui, simplificar. Por exemplo, 10 dividido por 5 é 2. Então aqui fica, como 10 aqui é maior, então 2 fica aqui embaixo e 1 fica aqui. Tudo bem? E aí você tem 15 com relação a 6, porque os dois são divisíveis por que número? Eles são divisíveis pelo número 3. Então, 15 dividido por 3 é 5, e 6 dividido por 3 é 2. Então, aqui nós temos 5 sobre 4, tá? Então, aqui você tem o quê? 70 sobre x, que é igual a 5 sobre 4. Tudo bem? Aí, basta fazer isso aqui, né? 70 vezes 4, que é igual a 5 vezes x. O 4 que está aqui embaixo dessa fração vai para cima. Esse x que está aqui embaixo dessa fração vem para cá, tá? Então, fica 70 sobre vezes 4 dividido por 5. Porque o x está multiplicando o x, o 5 não multiplica o x, passa para o outro lado dividindo, tá? Pronto. Aí você consegue ver que esse 70 e esse 5 também dá para simplificar.
Então, basta vir aqui, faz uma continha aqui no rascunho, 70 dividido por 5, né? 7 dividido por 5, né? Assim que você faz a divisão, né? 5 vezes 1, 5. Para 7, 2. 2 não dá para dividir por 5. Baixa aqui o número, o algarismo vizinho. 20 dividido por 5. Aqui vai me dar 4. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, 70 dividido por 5 vai me dar quanto? 14. Então, fica 14 vezes 4. Né? Esse 4 está aqui, né? Isso aqui tá. Então, multiplica aqui por 4. 4 vezes 4 dá 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Então, isso aqui vai me dar quanto? 56. Tá? Então, aí eu vou ter quantos dias? 56 dias. Então, se eu tinha 10 pedreiros trabalhando às 6 horas por dia, eu vou construir a casa em 70 dias. Se eu contratar mais 5 pedreiros, passando a 15 pedreiros, e diminuir a carga horária deles por dia, tá? Eu vou conseguir construir a casa em 56 dias. Tá certo? Bom, basicamente é isso. Tá certo? Até mais então, gente. Até mais.